Já virou o ano? Tranquilo? Amém. Eu quero dizer para vocês nessa noite que homem veste azul e mulher veste rosa. Brincadeira. Esse é azul gaúcho. Esse aqui é outro tom. Brincadeira, gente. Amém. Queridos, é muito importante gerarmos uma atmosfera de fé. A atmosfera de fé não é Deus que faz, é eu que faço. Se nós estudarmos a palavra de Deus, nós vamos ver que Jesus não pôde fazer milagres em alguns lugares, ou muitos milagres, porque ele fez alguns, por causa da incredulidade. A questão não é se Deus quer agir, a questão é se ele tem um ambiente propício para agir. Amém? Muitas vezes nós não geramos um ambiente no qual Deus quer agir. Não é que ele não está, porque ele está. Pastor, como é que o senhor sabe como ele está? A Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 ali ele está. Então ele está aqui. A questão é que muitas vezes o calor, os problemas, as dívidas, tantas coisas bloqueia a nossa esperança. Esperança na Bíblia não é algo que a gente espera. Esperança na Bíblia é expectativa. Então às vezes, irmãos, nós bloqueamos a nossa fé. Uma das igrejas que eu mais gosto de ouvir, por mais que eu não entenda nada em inglês, eu já falei isso, mas o que eu mais gosto de ouvir é a Bethel, que no Brasil seria Betel. A Bethel, tem outra também chamada Upper Room, é tudo em inglês, mas você sabe o que mexe comigo? Mexe comigo a atitude que eles têm no louvor. Escute, irmãos, eu sei que a parte do louvor, a vida dos músicos é muito importante, mas eu não posso ser dependente de um músico, irmãos. Eu tenho que cultuar o Senhor com vida, com realidade espiritual. Amém? Então é importante que nós criemos um ambiente onde Deus faça o que Ele quer fazer. E o que Ele quer fazer, como é que nós sabemos que Ele quer fazer? A sua palavra diz. Ele quer curar, Ele quer salvar, Ele quer transformar, Ele quer nos abençoar. Quando eu digo que Ele quer nos abençoar, nós já somos abençoados espiritualmente. A Sheila, se você prestou atenção, eu falei para a Sheila, se você soube o que você falou na abertura do culto, não precisa nem pregar. A abertura dela foi pontual. Entendermos, querido, quem nós somos. É muito importante isso. Amém? Eu quero que você crie expectativa, não em mim, mas no que Deus quer fazer nessa noite. Todo mundo sabe que eu não sou o cara da festa, dessas coisas, né? Tem gente que não gosta nem que eu fale isso. Mas eu sei que começo de ano é tempo de expectativa. Por exemplo, queridos, nós vamos começar 21 dias de jejum amanhã, amém? Eu estou convidando você, convocando você, fazer parte desse jejum. Vai começar amanhã e vai terminar na noite do dia 27. Ok? São 21 dias, mas como está começando no dia 7, vai terminar, nós vamos entregar no dia 27, que vai cair no domingo, se eu não estiver errado. Ok? E o que nós estaremos jejuando? Você vai fazer um jejum parcial, dentro do que você quer. Por exemplo, eu a partir de manhã não vou comer arroz, não vou comer feijão, não vou comer pão, não vou comer nada que tenha trigo. Ok? O que você vai tomar café, pastor? Eu vou comer uma tapioca, eu vou comer um ovo. Eu estou dando só um exemplo, ok? Mas eu não vou entregar isso à tarde, eu vou ficar 21 dias assim. Pastor, eu posso fazer assim? Pode. Mas eu queria convidar você para nós fazermos esse jejum durante 21 dias. Nós vamos ter oração na igreja, de segunda a sexta, como nós temos feito. Na quarta nós temos culto. Essa semana nós vamos ter um missionário do Peru que vai estar aqui. É provável que eu vou estar ministrando no Peru agora em abril. Ele vai estar com a gente aqui na quarta-feira. Mas segunda, terça, quinta e sexta nós vamos estar orando ao Senhor. E todas as noites nós vamos estar orando por esse jejum. E qual é o foco do jejum, pastor? Nós vamos pedir
Que seja feito na terra como é feito nos céus. Que venha o teu reino e seja feito na terra como é feito nos céus. Nós vamos buscar ao Senhor para que os céus invada ou inunde, possa invadir a terra. Amém? Deus quer fazer isso, irmãos. Nós, como a Sheila disse, nós somos os representantes de Deus na terra. Nós somos a autoridade de Deus na terra. Então, amanhã nós vamos ter a nossa oração às 7h30. E eu estava falando com o Cleiton, não sei se nós vamos conseguir, mas a ideia é que nós tenhamos não CD tocando amanhã, mas instrumentos, ou só um violão, mas nós vamos ter. Então, assim, eu gostaria que você, irmãos, essa igreja é uma igreja de oração. Essa igreja é uma igreja que vai jejuar. Irmãos, está no meu coração pelo menos 3 períodos de jejum coletivo esse ano. Pelo menos 3 períodos coletivos. Fora isso, você vai ter seu jejum individual. Mas 3 períodos, nós estamos começando o ano com 21 dias de jejum. Então, irmãos, eu quero ver Deus se manifestando numa dimensão maior. Eu quero ver ministérios sendo ativados, dons sendo liberados neste lugar. Então nós vamos adorar ao Senhor. Então, você não é obrigado a entrar nesse jejum. Eu gostaria, irmãos, a Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Você não é ovelha da igreja que você congrega. Você é ovelha da voz de quem você obedece. É importante a gente entender isso. Tem gente que é ovelha do pastor da internet. Irmãos, tem muita coisa boa na internet, mas você não pode servir Jesus pela internet. Amém? Nós não podemos ser um membro fora do corpo. Qualquer membro fora do corpo está morto. Nós precisamos estar inserido. Amém? Então é importante que nós congreguemos no lugar, que nós tenhamos uma voz de autoridade. Essa voz não é Deus sobre a sua vida, mas é uma voz que você respeita, que você se submete. Então, assim, eu não estou te obrigando a fazer um tempo de jejum, mas eu estou te convidando a fazer parte disso. É muito importante nós vivermos isso, irmãos. Eu quero viver, irmãos, eu creio que o Brasil está entrando no melhor tempo dele. E não é simplesmente por causa do presidente em si, Bolsonaro, porque para mim, ele faz parte de uma promessa que está se cumprindo agora. Amém? Para mim o que aconteceu e está acontecendo e vai acontecer através dele é fruto das promessas de Deus. Ou seja, para mim ele é um Ciro, um rei Ciro no nosso tempo. Mas nós vamos dizer, irmãos, eu não sei quantos aqui passaram pelo encontro, mas eu passei pelo encontro em 2001. Marcelo me levou, foi o Marcelo que me levou para o encontro. Essa galera, tem uma boa parte aqui. Você lembra, Marcelo, quando um camarada, todo encontro a gente ouvia um palestrante falar assim, um dia, o Gilson falava muito isso, eu sonho com um dia, o qual nós vamos ligar a televisão e o nosso presidente vai dizer, bom dia, Deus abençoe vocês. E agora nós temos um presidente, irmãos, que por mais que ele não seja cristão, mas ele começa o discurso dele dizendo, eu quero agradecer a Deus, porque eu estou vivo. Talvez aquilo se tornou um chavão naquela época, mas hoje é uma realidade. Escute, irmãos, eu não sei quantos anos você tem de vida, mas você vai viver o melhor tempo dessa nação. Nós vamos ter orgulho, não é que nós não temos não, mas nós vamos ter orgulho de dizer, eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro, irmãos, Deus vai sacudir essa nação. A prosperidade que vai se manifestar nessa nação. Eu só espero, irmãos, que essa prosperidade não roube a gente de Deus, não leve a gente para o engano. Mas nós estamos entrando no melhor tempo da nossa nação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então assim, eu quero jejuar por isso. Eu quero que você ore pelo presidente, pela esposa, pela família, pelos ministros, pelo Senado, pelo STF. Irmãos, enfim, a Bíblia diz para nós orarmos pelas autoridades. É importante, irmãos, que cada oração aqui, nós possamos fazer isso. Então, eu quero te convidar, vamos colocar de pé, nós vamos fazer essa oração desse jejum agora. Pastor, mas eu não vou jejuar, fique de pé mesmo assim. Mas eu gostaria que todos nós estivéssemos fazendo parte. Agora, não quer dizer que você vai fazer o jejum do jeito que eu vou fazer. Faça, mas faça algo que custe para você. Amém? Faça algo que custe para você. Nós estamos começando amanhã. Então, se você toma café, pastor, eu vou ficar 21 dias sem tomar café. Chega em casa hoje, enche uma garrafa, toma inteirinha. Brincadeira. E nós vamos ficar, irmãos, 21 dias nesse propósito. Amém? Agora, não é só jejuar, irmãos, jejuar, orar,
meditar na palavra, faça um compromisso com Deus e com você, de ler a Bíblia o ano inteiro esse ano, se comprometer com a palavra, amém? Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, como igreja, nós oramos coletivamente agora. Eu não sei especificamente quem vai fazer esse jejum, Senhor, mas eu quero, Senhor, estabelecer esse voto, esse jejum que vamos começar a partir de amanhã, 21 dias, Senhor, um jejum parcial, Senhor, que possa subir aqui como cheiro suave e agradável às tuas narinas. Nós sabemos que o jejum não muda o Senhor, não compra o Senhor, mas o Senhor muda nós. Então, Senhor, que venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Esse ano nós queremos ver o que os nossos olhos nunca viram, nós queremos ouvir o que nós nunca ouvimos, sinais, prodígios e maravilhas, não só nas nossas vidas, mas através das nossas vidas, ministérios que serão ativados, dons que serão liberados, Pai. Nós estabelecemos esse jejum diante do Senhor. Honra, Senhor, nós colocamos diante de Ti, crendo, Senhor, que serão dias sobrenaturais, e esse jejum, Senhor, que possa ser, que talvez nós não tenhamos colheita nos 21 dias, mas ele vai entrar para um memorial, e no tempo certo ele vai frutificar. Nós estabelecemos diante do Senhor. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Podeis assentar. Muitos não vieram, muitos não estão, tem boa parte da igreja que está viajando, mas você pode colocar no seu grupo: olha, gente, estamos começando o jejum amanhã, amém? E nós vamos até o dia 27, perdão, até dia 27, é domingo à noite, 27, é domingo? Então nós vamos entregar no domingo à noite, amém? Em nome de Jesus. Vamos para a palavra, abra comigo em João capítulo 9. João capítulo 9, eu gostaria que você abrisse o seu coração e deixasse Deus falar com você. Eu creio que Deus tem uma palavra poderosa para a nossa vida, amém? João capítulo 9, versículo 1, todo mundo conhece, ou a maioria conhece essa passagem. Acharam? Diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, e nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-lhe aos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Preste atenção. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe:
Pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Mantenha aberto por enquanto. Deixa eu te falar uma coisa, queridos, preste atenção. Quando o homem pecou, lá no Éden, e vocês me ouvem falar isso aqui milhões de vezes, porque eu sempre estou falando da origem, e esse ano vocês vão me ouvir falar muito sobre isso. Quando o homem pecou, o homem não apenas, preste atenção, o homem não apenas passou a fazer coisas más. Quando o homem pecou, o homem não apenas passou a fazer coisas ruins, o homem passou a ser ruim, mesmo quando ele não estava fazendo nada de ruim. Quando o homem pecou, ele não passou a fazer coisas ruins. O homem morreu, porque o salário do pecado é a morte. O homem morreu espiritualmente. A partir daí, o homem não passou a fazer coisas ruins, ele passou a ser maligno. Para entender isso? O homem sem Deus, ele é mau por natureza. Não importa, preste atenção, não importa o quão bem, ou quantos bens, ou coisas boas ele possa fazer, ajudar o órfão, a viúva, dar esmola, ajudar numa casa de recuperação, ele não é bom por isso. Ele está fazendo uma boa ação, mas ele é mau. Por quê? Porque o homem não é bom pelo que ele faz, de certo, e ele não é ruim pelo que ele faz de errado. Não é isso que define ser bom ou ruim. Ser bom ou ruim é questão de natureza. O homem, quando ele pecou, ele se tornou mau por natureza. O homem sem Deus é corrupto por natureza. O homem é mau por natureza. Nós precisamos entender isso, irmãos. Pastor, mas o que isso tem a ver com esse cego? Porque esse homem tinha uma identidade de cego. Esse homem era cego desde quando? Desde nascença. Ele era cego desde nascença. Como é que era o nome dele? Cego. Você pode ver que ele não tinha uma identidade. A identidade era o quê? Era o problema dele. A identidade era o problema que ele tinha. Ele era chamado. Por que não está o nome dele aqui? Porque tem outro cego chamado Bartimeu, né? Mas esse daqui não tem nome. Preste atenção, irmãos. Você sabe o que me chamou a atenção meditando nesse texto? Você sabe o que significa a palavra cego? Você fala, sei, pastor, alguém que não enxerga. Não. Essa palavra cego, no grego, é um adjetivo que significa mentalmente cego. Essa palavra cego é um adjetivo que está dizendo mentalmente cego. A cegueira física dele era fruto de uma cegueira mental. Os discípulos perguntaram a Jesus quem foi que pecou para que ele nascesse assim. Por quê? Porque para o povo judeu, um defeito, a pobreza, é sinônimo de pecado. E Jesus responde, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Porque se ele pecou aonde? No ventre da mãe dele? Mas se ele pecou para nascer assim, ele pecou aonde? Na barriga da mãe dele? É umas perguntas sem nexo.
Ele diz, Jesus diz, ele nasceu assim, para que se manifestasse a glória de Deus. Deixa eu só explicar algo. Então significa que Deus faz pessoas nascerem assim para manifestar a glória? Não. Antes do pecado o homem não tinha problema. Antes do pecado o homem não tinha doença. Amém? Antes do pecado o homem nascia perfeito. Porque o pecado não afetou apenas as ações, as atitudes do homem. O pecado afetou a natureza do homem. O que é que o salmista Davi disse? Em pecado eu fui gerado, e em pecado me concebeu minha mãe. Dá para entender isso? Em pecado eu fui gerado, em pecado me concebeu minha mãe. O homem não só começou a fazer coisas ruins após o pecado, o homem se tornou ruim desde a sua natureza. Não tem homem bom, diz a Bíblia. Não tinha um homem bom, um só, que não tenha tido pecado, que não tenha cometido pecado. Abra comigo em Romanos capítulo 5. Nós vamos precisar olhar para a Bíblia algumas vezes. Romanos 5. Romanos 5, versículos 16 e 17. Romanos 5, versículos 16 e 17, acharam? Eu quero que você preste atenção nessa noite, por favor. Diz assim: o dom, entretanto, não é como no caso que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa. Porque o julgamento derivou de uma só pessoa para condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para justificação. Preste atenção, versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou, o que é que reinou? Diga morte. Por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Preste atenção. Se pela ofensa de um, quem é esse um? Adão. E por meio de um só reinou a morte. Quando Adão pecou, a morte reinou. O que isso quer dizer? Que o homem, a partir de Adão, estava morto. Mesmo que ele estivesse vivo fisicamente, ele estava morto espiritualmente. A essência do homem não é emocional. A essência do homem não é intelectual. A essência do homem é espiritual. A essência do homem é espiritual. E como o homem pecou, ele morreu, o salário do pecado é a morte. Então o homem está morto espiritualmente. A essência, a natureza divina do homem morreu, se separou de Deus. Agora ele está separado de Deus após o pecado. E a partir daí, o homem não é mais filho de Deus. Ele não tem mais a natureza de Deus. Ele agora, ele é cego, ele é pobre, ele é doente, ele é maldito. A sua família foi destruída. E muito mais pesado do que isso, deixa eu te falar, o homem passou a ser filho do diabo. Eu sei que isso é pesado, mas é a Bíblia que diz, ele passou a ser filho do diabo. Por quê? Porque o homem ou é filho de Deus. Aí você pode dizer: pastor, todos nós somos criaturas de Deus. Sim, fisicamente sim, Deus criou o nosso corpo, mas nem todos são filhos de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12, que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, deu a legalidade de serem feitos filhos de Deus. Todos quanto receberam. Quantos receberam?
Receberam quem? Jesus. Quem recebe Jesus se torna filho. E receber Jesus, se tornar filho, não é uma carteirinha, não é um título. Receber Jesus e se tornar filho é ter uma nova natureza. Abra comigo em João 10. Nós lemos João 9, vamos ler um pouquinho. João 10. João 10. Deixa eu achar o texto que eu quero falar com vocês. João 10. João 10. João 10. Tem um versículo de João 10, me ajude a achar, que diz, que ele está falando para os fariseus: vocês são filhos do diabo. João 10 está dizendo isso. João 10. Acharam? Alguém achou? Não? Eu não tinha anotado esse versículo para essa mensagem. Alguém vai achando, mas diz assim. Eles dizem: nós somos filhos de Abraão. Eles dizem: se vocês são filhos de Abraão, vocês deveriam fazer as obras de Abraão. Vocês são filhos do diabo. Ele diz: vocês são filhos do diabo. 8,44, não está em 10, por isso que não vai achar, está em 8, né? Perdão. João 8,44. Eu errei, gente. João 8,44. Olha o que é que Jesus diz. Versículo 41, vamos começar do 41. 8,41 diz assim: vós fazei as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, nós temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente minha vez de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Preste atenção. Jesus está falando para os fariseus: vocês são filhos do diabo. Você não acha que isso é uma mensagem pesada? Pois ele falou. Escute, irmão, ser filho de alguém é ter o DNA desse alguém. Presta atenção. Ser filho de alguém é ter a genética desse alguém. Isso é muito importante entendermos isso. Você não pode ser filho de alguém sem ter a genética desse alguém. Nós somos filhos de Deus porque nascemos na família de Deus. Nós somos filhos de Deus porque nascemos na família de Deus. Quando nós, irmãos, vivíamos no pecado, se é que não vivemos mais, porque quem nasceu de novo não vive mais na prática do pecado. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos uma nova natureza. 2 Coríntios 5,17. Assim pois, se alguém está em Cristo, é nova criação, foi criado novamente, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Você, ao reconhecer a obra do Calvário, você nasceu de novo, recebeu uma nova vida, uma nova natureza, um novo pai, uma nova vida. Quantos podem dizer amém? Agora eu nasci de novo, irmãos. Agora eu tenho uma nova vida, agora eu tenho outro pai.
Agora eu tenho um DNA na minha vida. Eu não tenho mais o DNA antigo. Tá, pastor, e aí? E aí que ao nascer de novo, eu tenho uma nova identidade. Ainda que o meu corpo, ainda que a minha carne tenha atitudes que não correspondem a Deus, isso não altera a minha identidade. Eu quero que você preste atenção nisso que eu estou falando. E eu vou te provar isso na Bíblia. Se, isso vai dar problema na internet, eu sei. Se o que eu fazia de ruim, se o que eu fazia de bom fora de Deus não era bom e não me fazia bom, o que eu faço de ruim em Cristo, porque, irmãos, o oposto tem que ser verdadeiro. Qualquer coisa que o homem fizesse de bom fora de Cristo, era bom? Não, era uma obra morta. O Senhor está dizendo que o que eu faço de errado é certo? Não, o que é errado é errado. O que eu estou dizendo é que mesmo que eu faça de errado, eu tive uma atitude errada, não uma vida errada. Eu não estou vivendo naquilo, eu cometi aquilo. Isso não mudou a minha identidade. Por quê? Porque eu pratiquei algo, eu não vivo naquilo. Um ato pecaminoso. Eu preciso de muita maturidade para ouvir isso, mas eu preciso falar. Quando eu falo muita maturidade, é porque tem gente que pega esse negócio e distorce. E aí fala, o pastor falou que a gente pode pecar. Não falei nada disso não. O que eu quero dizer, irmãos, é que um ato de pecado não rouba a minha natureza. Uma atitude pecaminosa não me mata espiritualmente. O que me mata é a prática do pecado. Então quer dizer que de vez em quando eu posso errar. Abra comigo em Romanos capítulo 6. Eu preciso fundamentar isso, senão vocês vão me arrumar problema mais do que eu já vou ter. É muito importante isso que eu estou falando, irmãos. Eu estou falando sobre identidade. O que eu quero que, deixa eu só dar um acabamento nisso aqui, só adiantar o acabamento dessa mensagem. O que eu quero dizer, irmãos, é que você não pode aceitar algo que não condiz com a sua natureza. Se não condiz com a sua natureza, não tem a ver com a sua identidade. Eu vou te provar isso. Vamos para Romanos 6. Romanos 6, versículo 1, diz assim: o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça se perceba. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Como viveremos ainda? Por que ainda? Porque quem vivia no pecado é quem não nasceu de novo. Como viveremos no pecado ainda? Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ao nascer de novo, eu morri. Eu morri para quê? Eu morri para o pecado. Eu morri para a prostituição. Eu morri para a mentira. Eu morri para tudo aquilo. Porque eu recebi uma nova vida. Quem está crucificado quem está em Cristo, está crucificado. Preste atenção, irmãos. Versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo. Quantos aqui foram batizados em Cristo? Todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Eu morri para algo e eu nasci de novo. Se antes eu tinha uma identidade de prostituto, se antes eu tinha uma identidade de cego, como esse ceguinho tinha, você pode ver que quando ele encontra com Jesus,
as pessoas têm dificuldade de reconhecê-lo. As pessoas têm dificuldade. Por quê? Porque depois que o cego tomou um banho, depois que o cego voltou do tanque de Siloé, que ele voltou a enxergar, eu penso que ele olhou, agora sou eu, tá? Eu penso que ele olhou para ele e falou: não, mas não tem base isso aqui não, gente. Eu estou sujo demais, eu estou maltrapilho demais. Eu penso que ele foi em casa, fez a barba, tomou um banho, se arrumou e voltou para o mesmo lugar e ficou lá. Todo mundo que passava era bom dia. Ou às vezes passava fulano, ele dizia: bom dia, fulano. O fulano dizia: ué, mas quem é esse homem, gente? Aí o outro falava: é o cego. Aí o outro fala: não, não é não. Está diferente demais, não é não. O outro fala: mas parece com ele. Aí o cego, ouvindo os cochichos, dizia: sou eu. Aí ele dizia: mas como assim? Ele dizia: eu encontrei um homem chamado Jesus, e ele me curou da cegueira. O que é cego, irmãos? É um adjetivo. Mentalmente cego. Tem gente, irmãos, que ainda tem os seus pensamentos, a sua mentalidade embotada. Uma mentalidade que ainda não entendeu essa realidade. Irmãos, ao nascer de novo, eu não tenho mais a identidade de prostituto. Ao nascer de novo, deixa as crianças que estão cuidando dela, preste atenção nisso. Eu não quero que você seja roubado disso que Deus está falando com você. Ao nascer de novo, eu não tenho mais a identidade de drogado, de nóia. Você não tem mais. Eu vi você usando droga onde? Aí você pode dizer: não, mas não sou eu não. Você está mentindo agora. Não, tá não. Abra comigo Romanos capítulo 7. O que eu quero dizer, irmãos, que eu não vou aceitar mais o que não faz parte da minha nova natureza. Eu não vou dizer que eu sou o que a Bíblia não diz que eu sou. Deixa eu te dizer isso. Não engula o que eu estou falando não, vai para a Bíblia. Não engula não. Romanos 7. Romanos 7, versículo 16, vamos ler com calma. Romanos 7, 16, diz assim: ora, Paulo está dizendo, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Se faço o que não quero, olha o 17, nesse caso, leia o restante do versículo 17. Nesse caso, quem fez isso? Foi Paulo? Paulo está dizendo que foi ele que fez? Nesse caso, versículo 17, quem fez isso já não sou eu. Já não sou eu que fez isso, mas o pecado que habita em mim. Paulo já tinha nascido de novo aqui, irmãos. Isso é que Paulo está dizendo: eu ainda tenho o pecado habitando em mim, mas eu mesmo, nós vamos continuar lendo, mas eu mesmo, a minha natureza já não é para isso não. Sabe o que ele está dizendo? Eu ainda erro, mas isso não determina quem eu sou. Porque a questão não é quando você erra, se errou pede perdão, o problema é quando você coloca o seu nome sobre o pecado que você cometeu. Não, eu traí, eu sou um adúltero. Eu menti, eu sou um mentiroso. Eu roubei, eu sou um ladrão. Agora você está tomando uma identidade. Paulo está dizendo, neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Olha o versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne. Aonde? Na carne. Na minha carne não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz. Quem é que faz, irmãos? Paulo está dizendo, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que faz, e sim o pecado que habita em mim. Olha, irmão, que conversa de louco.
Já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Você vai ver onde é que o mal reside, irmãos. Nós vamos ler. Porque no tocante ao homem interior, qual é o homem interior? O que é o homem interior? Diga espírito. Espírito é o homem interior. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Segundo o meu espírito, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros, no meu corpo, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ele está dizendo: os meus membros estão contaminados com o pecado, a minha carne, mas o meu espírito, mas não. Ele está dizendo: o veneno da serpente lá no Éden ainda continua aqui. Escute, irmãos, o nosso corpo não nasceu de novo. A nossa carne não vira crente. O que nasceu de novo foi o nosso espírito. A nossa mente precisa ser renovada. E o nosso corpo precisa ser crucificado dia a dia. Nós receberemos um corpo glorificado, porque esse daqui está em estado de decomposição, é um corpo corrompido. Versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado, algumas versões diz miserável. Algumas versões diz miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo está dizendo: a morte, o salário do pecado é a morte. Ele está dizendo: a morte está no meu corpo, quem vai me livrar disso daqui? Ele pergunta e ele mesmo responde. Versículo 25. Mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou o quê? Escravo do pecado. Escravo do pecado. Com a minha mente sou escravo da lei de Deus, mas na minha carne da lei do pecado. Paulo está dizendo: eu ainda tenho uma guerra contra o pecado por causa do meu corpo, mas a minha mente, mas não. Mas o meu espírito, mas não. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu tenho uma identidade, e a minha identidade não é de pecador. Sabe o que ele está dizendo? Eu peco, mas eu não sou pecador. Você precisa entender isso, irmãos. Eu preciso descobrir quem eu sou em Cristo Jesus. O meu erro não me define. Um ato não determina quem eu sou. O que determina quem eu sou é em quem eu estou. Abra comigo, 1 João 4, versículo 17. Vocês estão cansados de me ver ler esse texto, irmãos. João 4:17. Você acha que essa questão de identidade, presta atenção, 1 João 4:17. Você acha que essa questão de identidade afeta só a questão do pecado? Não, afeta todas as áreas. Afeta a área da saúde, afeta a área da família, afeta a área das finanças, afeta tudo. Porque algo que você está passando, você diz: eu sou isso. Tem gente que diz: eu estou quebrado, hein? Eu estou quebrado. Continua dizendo que você está quebrado, porque você está quebrado mesmo. Porque você não reconhece que você não está quebrado. Você recebeu uma nova vida. E eu prefiro ficar com o que Deus diz do que com o que os meus olhos estão vendo. 1 João 4,17 diz: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Pois segundo Ele é, eu não serei, eu sou. Eu acabei de ler um monte de textos sobre pecado, Paulo dizendo em Romanos, e agora João está dizendo: segundo Ele é,
Eu sou. Deixa eu te perguntar uma coisa, irmãos. João cometia erro? Sim ou não? Por que ele está dizendo? Ele está escrevendo segundo como ele é. Eu sou. Porque, irmãos, eu tenho que decidir. Desculpa, eu tenho que reconhecer. Eu preciso assumir qual é a minha identidade. O que eu sou, irmãos? Eu sou um pecador lutando para ser santo? Ou eu sou um santo que está vencendo o pecado? Olhe para mim. Eu preciso definir o que eu sou. Eu sou um pecador salvo pela graça? Ou eu fui um pecador e hoje eu sou salvo e vivo na graça? Não, pastor, eu sou um pecador. Não, eu fui. Se você é salvo em Cristo, você não é um pecador. Você foi um pecador. Pastor, mas eu peco. Eu estou falando de natureza, não de ações, não de atitude. Escute, preste atenção. Todas as vezes que a Bíblia diz sobre adultério no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento fala muito de adultério, ok? Deus falando, chamando o povo de adúltero, era porque o marido tinha traído a mulher? A maioria das vezes era isso? Não! A maioria das vezes é porque porque o povo trocou Deus por outro Deus. Aí o camarada que não tem Jesus, não tem nada disso. Eu nunca traí a minha esposa. Mas é um adúltero do mesmo jeito. Por quê? Porque você não traiu a sua esposa, mas você trocou de Deus. Você serve a outros deuses. Dá para você entender, irmãos? Não são as ações boas que me fazem bom. Eu sou o que sou, não pelo que eu faço. Eu sou o que eu sou pelo que Jesus fez. Não, você não entendeu isso não. Eu sou o que eu sou, não pelo que eu faço. Precisamos ser libertos de um evangelho da meritocracia. Nós não podemos, irmãos, viver o evangelho de mérito. Eu tenho mérito para ser abençoado. Eu sou abençoado por causa disso. Eu sou abençoado porque eu faço aquilo. Eu sou abençoado porque Deus me abençoou em Cristo Jesus. Eu sou o que eu sou, não pelo que eu faço. Eu sou pelo que Ele fez. E eu não vou aceitar. De hoje em diante, nada que não diz ou que não condiz com a minha nova natureza, com a minha identidade. Abra comigo em Apocalipse, deixa eu te mostrar isso. Eu às vezes procuro trabalhar com a Bíblia no oposto. Se ela está dizendo algo assim, o oposto também é verdadeiro. Amém? O oposto também é verdadeiro. Se a Bíblia diz, por exemplo, vou usar um termo sobre isso. Se a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, esse que tudo possível ao que crê é só bom ou ruim? Esse tudo é possível ao que crê, é só coisa boa ou coisa ruim, irmãos? Vamos. Mas se você crê, irmão, que você é maldito, tudo é possível, você crê nisso. Irmãos, a fé, ela funciona de ambos os lados. Escute, irmãos. Não acreditar, incredulidade, presta atenção, incredulidade não significa não crer em nada. Não crer em nada é ateísmo, irmãos. Incredulidade não significa não crer em nada. Isso daí é ateísmo. Incredulidade é crer num Deus diferente. Incredulidade não significa não crer em nada. Eu não creio. Quando você está dizendo que você não crê na cura, você está dizendo o que, irmãos? Você não crê em nada? Não, que você crê na doença. Escute, não crer em nada não é incredulidade, isso é ateísmo. Incredulidade é crer em outro Deus. O que é medo, irmãos?
Medo é a fé ao contrário. Medo é fé ao contrário. Irmãos, escute, Deus sabia que nós teríamos problema com medo. Ele é enfático no medo. Quantas vezes na Bíblia tem a palavra não tenha medo? Quantas vezes? 366 vezes tem a palavra não tenha medo. Por que ele foi tão enfático nessa conversa? É um para cada dia do ano. E como ele sabe que tem um ano que tem um dia a mais, ele colocou um a mais. No ano bissexto, de 4 em 4 anos, que é 366 dias, ele colocou um a mais para não ficar faltando. De um ano que tiver um dia a mais, tem um a mais, dizendo para você, não tenha medo. Sabe o que ele está dizendo para você? Não tenha medo. Por quê? Porque o medo é a fé ao contrário. Eu não tenho o que temer, irmãos. A canção diz, porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Ah, como eu preciso entender isso, irmãos. Apocalipse capítulo 3. Identidade, é disso que eu estou falando. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 em diante. Apocalipse 3, versículo 14. Acharam? Diz assim, aqui está falando da carta à igreja em Laodiceia. Carta da igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Agora ele vai começar a falar: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Agora, versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastardo, não preciso de coisa alguma, e nem sabes tu que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olhe para mim. Você acha que esse povo, essa igreja estava dizendo que era rica e abastarda, que não tinha falta de nada? Você acha que ele estava mentindo? Estava mentindo? Estava bancando pose, não tinha nada, mas estava fazendo de conta que tinha, era isso não? Ou você acredita que esse povo era um povo que tinha bens materiais? Estude a igreja de Laodiceia, você vai ver que ela era próspera. Ela era uma igreja próspera, era uma cidade próspera. Ele está dizendo, eu sou rico, nós somos ricos e abastardos, e não temos falta de nada. Aí Deus vem e contrapõe eles. O que é que Deus diz? São nada, vocês não são ricos não. Sabe o que Deus está dizendo? Tudo que vocês têm não define a identidade de vocês. O que você tem de bens material não define vocês. Vocês têm riqueza, têm carro, têm tudo, mas vocês são miseráveis, pobre, cego e nu. Agora vamos trabalhar com o oposto? Se Deus diz que mesmo eles tendo algo, eles eram pobre, cego e nu, para quem está em Cristo, o que você acha que Deus diria? Suponhamos não. Primeiro ponto, você está em Cristo? Ok, então vamos supor a partir daí. Você está em Cristo, aí suponha que você diz, eu não tenho nada, irmãos, não tenho nada na vida. Eles diziam que tinham, e Deus contrapõe eles. Vocês são miseráveis, pobres, cegos, vocês não têm nada. Se fosse na nossa versão, ele dizia, vocês são pobres de marré, marré, marré. Agora, se Deus disse isso para aqueles que tinham, porque eles não estavam mais em Deus, o que Deus diria para aqueles que estão em Deus, que não tem nada? Vamos, gente, vamos trabalhar com o oposto? Você diz, eu estou em Cristo, mas eu não tenho nada, eu sou um pobre, eu sou um miserável. Deus diz, você é rico e abastado. Por quê? Porque o que eu sou e o que eu tenho não tem a ver com o que está estacionado lá fora, nem com o que eu tenho no banco. O que eu sou e o que eu tenho tem a ver com a minha identidade, com o lugar
ou com a pessoa em quem eu vivo. Eu estou em Cristo, irmãos. E quem está em Cristo não pode ser mais miserável, pobre, cego e nu. Agora, isso funciona em qual parte, pastor? Em qualquer uma. Antes do pecado, o homem era doente. Depois do pecado, o homem ficou doente. E após a cruz? Abra comigo Isaías 53. Eu estou tentando pegar o caminho para encerrar. Você vai cansar de ouvir isso aqui esse ano. Eu vou falar tanto de identidade que é perigoso no meio do ano você querer mudar de nome. Isaías 53, abre aí. Isaías 53, versículo 4. Isaías 53, versículo 4 diz assim: certamente, presta atenção, o quanto o profeta Isaías é taxativo. Ele não diz que é certo, ele não diz assim, é certo, ele diz, certamente, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ei, olhe para mim, ele tomou ou vai tomar? Vamos, irmãos. Ele tomou ou vai tomar? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. O que ele fez? Levou. Regis, vem aqui, Regis, por favor, vem aqui. O Regis vem aqui, pega essa água, Regis, leva embora, leva para lá essa água, leva essa daqui. Tá, esqueça essa daqui, só tinha aquela água aqui. O Regis levou a água, o que é que ficou aqui? Ele levou a água que estava aqui, o que é que ficou aqui? Ele levou a água que estava aqui. Certamente o Regis veio aqui, pegou a água e levou, o que é que ficou? Como é que eu te provo que tem água aqui? Certamente ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Eu quero saber o que é que ficou. Pastor, e o que eu faço com essa dor? Não reconheça ela. Pastor, ela está aqui. Ela não está aí, irmãos. A sua identidade diz que você é curado. Não tem como estar aqui. A água ele levou. A doença ele levou. Ele se fez pobre. Ah, cara. Ele se fez pobre. Para o quê? Vamos. Aí você fala, pastor, já está de brincadeira, eu não tenho nada. Escute, eu não posso assumir o que ele não diz que eu sou. Eu não posso assumir pobreza quando ele diz que eu sou rico. A Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou. Pastor, eu estou tão fraco. A Bíblia diz para dizer que você é fraco. Diga ao fraco, eu sou forte. Se ele tomou sobre si, eu não tenho nada aqui. Então quando eu sentir algo, eu preciso dizer doença, escute o negócio. Você deve estar no endereço errado. Você deve ter vindo do inferno. E deixa eu te dizer uma coisa. Do jeito que você veio, você vai. Eu não sei que pelo inferno que você entrou, mas é para o inferno que você vai. Sabe por quê? Porque não cabe mais a mim.
A vida que eu tenho não cabe doença. A vida que eu tenho não cabe maldição. A vida que eu tenho, a minha identidade diz que eu sou curado. A minha identidade diz que eu sou santo. A minha identidade diz que eu sou livre. Pastor, mas eu errei. Mas não sou eu que faço isso. Eu sei, Simão, que isso dá uma piadinha muito boa. Pecou, mas não foi eu que fiz isso, pastor. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando algo muito sério. Eu estou falando de identidade. Eu cometi um erro. Isso está na minha carne, eu me arrependo disso. Eu tive o livre-arbítrio. Sim, eu escolhi errado. Sim, eu não estou anulando nada disso. Eu estou falando de natureza. E a minha identidade está na minha natureza. Quando eu era ruim, não importa o que eu fazia de bom, eu era ruim. Não importa o quanto eu parecia que estava vivo, eu estava morto. Agora você pode olhar para mim, irmãos. Pode achar que eu estou morto, mas eu estou vivo. Quem olhava para Jesus na cruz do Calvário dizia, lá no Nordeste diz assim, tadinho, está acabado. Jesus nunca esteve acabado. O que ele estava era terminando. Pode olhar para você e dizer, daí não sai mais nada não. Pode olhar para você e dizer, isso daí acabou. Tudo que você ouvir, tudo que você vê, tudo que você falar, você tem que ver se tem a ver com a sua natureza. Pastor, eu errei, mas eu não sou um erro. Eu pequei, mas eu não sou mais um pecador. E como é que eu sei que eu não sou mais um pecador? Porque o que eu fiz está mal dentro de mim. Eu cometi um erro, isso aqui está um mal-estar, parece que eu comi um negócio que está me fazendo mal. Sabe o que isso está dizendo? Você nasceu de novo, camarada. Isso não faz parte da sua vida. Isso é o Espírito Santo dizendo, você comeu uma porcaria que fez mal. Quem nasceu de novo é santo por natureza. Quem nasceu de novo é santo por natureza. Ah, irmão, você imagina você ficar todo dia você dizendo, eu sou santo em Jesus Cristo. Como Ele é, eu sou. Assim como Ele é, eu sou. E a sua mente dizendo, vamos pecar, vamos cometer uma prostituição, vamos fumar um crack. E você diz, como Jesus é, eu sou. Como Ele é, eu sou. Eu sou abençoado, eu sou próspero. E a sua mente diz, eu não posso aceitar uma mentira do diabo. Eu não posso aceitar. Você não sabe quantas horas eu passei esses dias dizendo, Deus, renova a minha esperança, renova a minha expectativa, renova. De repente arrancou-se de uau! Porque na minha natureza não tem desânimo, porque na minha natureza não tem desistência. Escute, irmãos, na sua natureza o justo viverá da fé. E se ele retroceder, tem ré aí, irmãos. Retroceder a minha alma. A Bíblia não diz, irmãos, que o cair do homem e o levantar de Deus. A gente que inventou isso. Está na Bíblia, está não. A Bíblia diz que ainda que o justo, não o ímpio. A Bíblia diz que ainda que o justo caia 7 vezes, o Senhor o levantará. Ainda que ele caia, mas por ele ser justo, o Senhor vai levantar. Ele cometeu um erro, ele caiu, mas por ele estar em Jesus. Semana passada eu estava falando com o Marcelo. Ele estava lá em casa, eu estava falando para o Marcelo. Quando, deixa eu te mostrar, deve estar anotado aqui. Abra comigo em Gênesis, deixa eu te mostrar algo. Uau! Deixa eu achar aqui as minhas anotações. Achei. Abra comigo em Gênesis 19, 22. William, pode vir vindo, faz de conta que a gente vai terminar. Gênesis 19, 22. 19, 22, deixa eu ver se é isso, gente, desculpa. É isso? Gênesis 19, Marcelo? 22.
Isso. Presta atenção, essa passagem aqui está falando sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, mas tinha um homem lá. Como era o nome dele? Ló. Era parente de Abraão. E se você estudar o Hebreus, diz que Ló era um homem justo. Ele era justo. Quando eu olho para ele, eu não acho que ele era, não. Mas a Bíblia diz que ele era, então ele era. Então, Abraão falou com o anjo do Senhor: se tiver 50, você vai destruir o justo e o ímpio. Ele falou: não, se tiver 50, se tiver 40, não. Se tiver um. Irmãos, presta atenção, só tinha um justo lá. Como é que era o nome dele? Ló. Agora, os anjos foram lá para destruir Sodoma e Gomorra. Quantos aqui são justos em Jesus Cristo? Não é possível, você não entendeu isso ainda, irmãos. Diga: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Se você quiser, eu já digo na Bíblia onde é que está isso para você. Vamos lá. Agora, os anjos vieram destruir a cidade, ok? Veio para acabar com tudo, porque o pecado estava destruindo tudo. Olha o que é que diz Gênesis 19, 22. Vamos ler o 21. Disse-lhe: quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que acaba de falar. O anjo está falando com Ló. Versículo 22, apressa-te e refugia-te nela, ou seja, nessa cidade, pois nada posso fazer. Diga comigo: nada posso fazer enquanto não tiveres chego lá. Sabe o que os anjos estão dizendo? Eu vim destruir essa cidade, só que se você ficar aqui eu não posso destruir ela. Sabe por que eu não posso destruir ela? Porque você é justo e você está aqui. Só tinha um. E o anjo falou: vai logo, cara, eu preciso destruir isso daqui, mas eu não posso fazer nada enquanto... o capeta não pode me destruir, porque eu sou justo. Você sabe por que o Brasil não foi destruído, irmãos? Porque tem justo. Você sabe por que a sua casa não vai ser destruída? Por causa de você. O anjo falou: vai logo, eu preciso fazer o meu trabalho, mas se você ficar aqui eu não consigo. Eu não posso fazer nada, não é que eu não quero. Abra comigo 2 Coríntios capítulo 5. Eu não vou prometer que esse é o último, mas eu acho que é. 2 Coríntios 5. Irmãos, eu amo isso, cara. Eu amo isso. Deus dizendo: eu não vou destruir o ímpio com o justo e o justo com o ímpio. Sabe o que eu creio, irmãos? Acredite você ou não, você está numa empresa que está falindo. Deus fala: eu não posso deixar aquela empresa ficar desse jeito. Eu não posso ter um justo do meu lado, hein? Eu não posso deixar. Por causa de você eu vou abençoar. Precisa acreditar nisso, cara. 2 Coríntios capítulo 5. Esse é o evangelho do reino. 5, versículo 21. Olhe para a sua Bíblia e leia. Glória a Deus. Glória a Deus. 2 Coríntios 5, 21. Leu aí, não? Aquele que não conheceu o pecado, Ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos a justiça de Deus. Quando Deus olha para mim, eu sou justo. Quando Deus olha para você, você é justo. Quando eu sou justo. O inferno precisa ouvir você dizer: se coloque de pé, se coloque de pé. Teu sangue faz o surdo ouvir. Agora teu sangue quebra a maldição. Agora teu sangue cura toda dor. Agora teu sangue liberta o cativo. E agora eu declare
Creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E teu sangue é o que basta pra mim. Teu sangue sara os corações. Agora teu sangue me leva a perdoar. Agora teu sangue transforma minha mente. Agora teu sangue faz o morto reviver. Diga! E agora eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E teu sangue é o que basta pra mim. E não há nada aqui. Declare: nem pecado, nem o mal. E não há nada que resista ao teu poder. Nem pecado, nem o mal. Erga a sua voz e diga: e não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. E não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal, livre sou. Levante sua voz e cante. E eu declare, tu és o mesmo hoje, para sempre. E eu declara, vamos lá, William, vamos lá. Pega a tua mão. É Deus. E não há nada que resista ao teu poder. Cante, cante.
nada. E não há nada. Nem pecado, nem o mal, livre sou. E não há nada que resista ao teu poder. Nem pecado, nem o mal, livre sou. Cati e eu. Tu és o mesmo ontem. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Escute. Haverá momentos que você vai ter vontade de pecar. Haverá momentos que você vai ter vontade de desistir. O que é que eu faço, pastor? Pega as tuas mãos e declare simplesmente como Ele é, eu sou. E essa vontade não faz parte da minha nova vida. Isso não faz parte da minha nova natureza. Eu não sou isso. Eu não sou isso. Isso não faz parte da minha vida. A minha carne quer isso, mas eu quero Deus. Você está entendendo isso, queridos? Eu gostaria que alguns instantes, alguns minutos, nós adorássemos ao Senhor. Ore em outras línguas, se ajoelhe e faça alguma coisa. Se você precisar à minha frente, venha. Mas faça algo. Faça algo. Faça algo. sangue é o que basta. Eu quero fazer algo. Eu quero fazer algo mais ousado. Só que você vai precisar de coragem para isso, irmãos. Se existe algo na sua vida que você tem praticado e não tem conseguido largar, se você tem praticado erros, eu não sei, nem quero saber que tipo de pecado é. Se você não tem conseguido abandonar, sai do seu lugar e vem à frente, eu quero orar por você. Mas você precisa ter coragem para isso. Coragem do quê? De não se preocupar com ninguém, de não estar nem aí com o que vão dizer acerca de você. Eu não estou nem aí. Eu quero viver essa nova vida. Vamos. Isso. É isso. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou,
curou. Isso, irmão, vamos. É Ele você, me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs o anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs o anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Queimei as carroças e afundei meus barcos no cais. E eu Me despedi dos meus pais. e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Vamos! Pra onde eu irei? Se eu não tenho! Eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Toda a igreja com os olhos fechados. Eu vou orar por essas pessoas que estão à frente, mas você continue adorando ao Senhor, orando em outras línguas. Pai, essas vidas que estão aqui à frente, elas tomaram uma decisão, Senhor, ousada, uma atitude, Senhor, que respalda, que reflete a fé. Senhor, o pecado que estava sendo praticado não faz parte dessa identidade, dessa nova natureza. Senhor, em nome de Jesus, eu ordeno que toda mentira do diabo, que toda artimanha do diabo, que toda prisão chamada pecado saia da vida dessas pessoas agora. Agora, toda a força do pecado, que a vida de Deus, a santidade de Deus em Cristo Jesus possa se manifestar agora. Eu declaro, Senhor, uma nova vida, uma nova manifestação da natureza. Livres do pecado, livres da condenação,
livres da condenação. Vocês são livres para viver em Cristo Jesus. Vocês são livres para viver a vida em Jesus Cristo. Vocês são livres. Vocês são livres. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode voltar para o seu lugar. Você pode voltar para o seu lugar. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. O que farei? Só tenho você, Deus. Sou totalmente Declare isso. teu. Declaremos isso nessa noite. Somos teus, Senhor. Seu amor. Sou totalmente teu. É, Pai. Com você. Declare isso, eu sou. Eu e você. Pai, Pelo teu amor. Sou totalmente teu. Ser um com você, ser um com você. Eu e você. Pega as tuas mãos. Eu declaro que você nesse ano vai viver aquilo que você é em Jesus Cristo. No seu casamento, na sua saúde, na sua vida financeira, no seu ministério, você vai viver o que você já é em Deus. As suas emoções vão ser governadas pelo seu Espírito. Você vai viver a saúde que Jesus adquiriu para você na cruz do Calvário. Eu declaro um novo tempo sobre a sua vida. Eu te abençoo na autoridade de Cristo Jesus. Você vai viver uma nova dimensão da sua vida. Você vai crescer para ambos os lados, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o Senhor, renda louvores a Ele.